Olá, sejam todos bem-vindos ao Portal do Gênio para mais uma videoaula. E hoje vamos dar continuação à resolução do exame de admissão da UEM do ano 2014, Química. E relembrando que essa é a terceira parte, então já vá, confira a primeira e a segunda parte. Então vamos pro vídeo. Então, antes de começar, não se esqueça de subscrever no canal, subscreva que isso é muito importante e deixa o seu like nesse vídeo. Então, vamos aí à pergunta número 23, hoje vamos da pergunta número 23 a número 36. Então, a pergunta número 23 está aí na tela e diz o seguinte: para preparar 1,2 litros de solução, 0,4 molar de ácido clorídrico, a partir do sódio concentrado a 16 molares, o volume da água em litros a ser utilizado será de... Muito bem, voltemos. Então, aqui temos uma pergunta de quê? Que envolve mistura de soluções. Porque aqui nos foi dado o quê? O volume 1, a concentração 1 e uma concentração 2. E nos pede o quê? Nos pede o volume 2. Nos pede o volume 2. Então, o que faremos? Na mistura de duas soluções, a forma é concentração 1 vezes o volume 1 tem que ser igual a concentração 2 vezes o volume 2. Então, temos aqui o volume 1 que é de 1,2 litros, que posso usar aqui o que? 12 vezes 10 elevado a menos 1. Desloquei a vírgula para a direita, uma casa decimal, e essa aqui está representada aqui. Vezes, não é? A sua concentração que é de quê? 4 vezes 10, também elevado a menos 1. Este 0,4 aqui. Será igual a concentração 2, que é 16, não é? Vezes o volume 2, que é esse volume 2 que está em causa. Ficamos aqui com 12 vezes 4, que é igual a 48. 48 vezes, vamos adicionar aqui, ficamos com 10 elevado a menos 2. E isso será igual a 16 vezes o volume 2. E nós estamos à procura aqui do volume 2. Então vamos isolar o volume 2. E ele será igual a quê? A 48 vezes 10 elevado a menos 2 sobre 16. Então, o nosso volume 2 será igual a quê? 48 dividido por 16 dá 3. Ficamos com 3 vezes 10 elevado a menos 2. Então, nós já podemos eliminar esse 10 elevado a menos 2, que indica o número de casas decimais. Serão duas casas decimais. Ficamos com 0,03. 0,03. Então, a opção correta é a opção A. A opção correta é a opção A. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. E diz o seguinte: o gás hidrogênio pode ser obtido pela reação seguinte. Temos aí a reação. De acordo com as entalpias de formação seguintes, estamos a dizer que a entalpia do metano é de menos 75, água menos 287, monóxido de carbono menos 108. Agora eu quero saber que a entalpia da reação a 25 graus Celsius de 1 atm será de... Muito bem. Muito bem, muito bem. Voltemos. Nós temos aqui a reação. Diz-nos o que é aqui? Que a variação de entalpia, ou seja, a entalpia de formação do metano é de menos 75, da água é de menos 287 e do monóxido de carbono é de 108. Toda substância simples, não é? A sua variação de entalpia será zero. Sempre que tivermos uma substância elementar que esteja aí sozinha, a sua entalpia será igual a zero. Então, o que faremos aqui? Lei de Hess. O que é que diz essa lei de Hess? A variação de entalpia é igual a quê? A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ok, quais são aqui os nossos produtos? Temos aqui o monóxido de carbono, que a sua entalpia é de menos 108. E temos aqui dois reagentes, então temos que adicionar a entalpia aqui dos reagentes. Então, menos, que esse menos, vamos abrir parênteses e adicionar eles. Temos o que? Menos 75, mais, que é menos 287. Porque menos com mais, o menos continua aí. Então, vamos continuar. A variação de entalpia será igual a quê? A menos 108 menos, vamos operar o que está dentro de parênteses. Ficamos com menos 75 menos 287. Isso que é igual a menos 364.
2. Ora viva. Então, a nossa variação de entalpia será igual a menos 108, menos com menos ficamos com mais 362. Então, daí diremos o quê? Diremos que a variação de entalpia será igual a menos 108 mais 362, que isso é igual ao quê? A mais 254. Então, já temos aqui, e a resposta, a alternativa correta é a alternativa A. É a alternativa A. Muito bem. A próxima pergunta diz o seguinte: o coeficiente de solubilidade do brometo de potássio em 100 gramas de água a 30 graus Celsius é igual a 70 gramas. Se misturar 600 gramas de brometo de potássio com 1 litro de água, não é, com a densidade de 1 grama por mililitro, a mesma temperatura, formar-se-á uma solução. Então, eu aconselho que vá rapidamente assistir o vídeo que resolvemos lá o exame de 12ª classe do ano 2019. Depois de assistir esse vídeo, vai entender o quê? Que a opção correta é a opção A, não saturada. Não saturada. Muito bem, vamos aí para a próxima pergunta que está aí na tela e diz o seguinte: tendo em conta a equação termoquímica seguinte, temos a equação termoquímica e dizem que a variação aí de entalpia dos reagentes SR é de menos 99,1 kJ. O calor libertado pela combustão de 96 gramas de dióxido de carbono será, depois aí temos os entre parênteses, as massas relativas. Então, muito bem, vamos lá tratar essa pergunta. Primeiro temos que tentar compreender esta pergunta. Nos deram aqui uma reação. E dentro dessa reação, disseram que a variação de entalpia do quê? Dos reagentes, que é esta, o nosso reagente aqui é este. Por quê? Porque temos uma substância simples aqui, a sua entalpia será igual a zero. Então, o reagente em causa aqui é o dióxido de enxofre. Então, dizem que ele liberta um calor de menos 99,1. E agora quero saber quanto ele pode libertar se a sua massa for 96 gramas. Agora queremos saber que quantos gramas é que libertaram esse menos 99,1. Eles nos deram o que aqui? As massas relativas. Então, nós podemos determinar a massa molar do quê? Do dióxido de carbono. Então, assista lá os vídeos anteriores para entender melhor. Ficamos com o quê? Com 1 vezes 32 do enxofre, que dá 32. Mais 2 vezes 16 do oxigênio também é 32. Então, isso será igual a 64 gramas. Estamos dizendo que a massa molar do dióxido de enxofre é de 64 gramas. O que isso significa? O que isso significa? Significa que 64 gramas do dióxido de enxofre libertam um calor de menos 99,1. Quanto calor pode libertar 96 gramas? Então vamos relacionar isso. Nós podemos relacionar isso. Simples. Estamos a dizer o quê? Que 64 gramas libertam um calor de menos 99,1. Queremos saber agora que 96 gramas vão libertar um calor de grama, sai. Então, o nosso X, que é a nossa incógnita, será igual aqui a 96 vezes menos 99,1. O que é que restou? Quilojoules sobre o que? 64. Muito bem. O nosso X será igual aqui a 96 menos 96 vezes menos 99,1. Isso dá quanto? Dá menos 9.513,9 sobre o que? 64. Então, nós vamos efetuar essa divisão. Isto dividido por isso dá quanto? Dá 148,65. E cai esse menos, resta o que? Quilojoules. Estamos dizendo que vamos libertar quanto? 148,65 quilojoules. Que isso para nós é a alternativa E. Muito bem, vamos para a próxima pergunta, que diz o seguinte: dos pares de fatores seguintes, qual é que tem apenas fatores que não afetam o estado do equilíbrio da reação? Então, aí as alternativas nos dão o quê? Dois fatores. Pares de fatores são dois fatores. Queremos saber que entre esses fatores, quais é que não afetam o equilíbrio? Vamos apreciar. A. Temos concentração e pressão. Concentração e pressão
afetam sim o equilíbrio. Mais uma vez, vão assistir lá o vídeo da resolução do exame de Química do ano de 2019, 12ª classe. A alternativa B diz o quê? Diz pressão e superfície de contato. A superfície de contato não influencia, mas a pressão, como vimos lá na alternativa A, influencia. Logo, não é isso aí. Vamos C. Temos pressão catalisador. O catalisador também não influencia, mas por causa da pressão que influencia, a alternativa C também não será. Temos D. Temperatura e catalisador. A temperatura também afeta o equilíbrio, mas o catalisador não. E temos a alternativa E que diz catalisador e superfície de contato. Então essa será a nossa alternativa correta. Correta. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta está aí na tela e diz o seguinte. A fórmula empírica de um composto que contém 40% de carbono, 6,66% de hidrogênio e 53,33% de oxigênio é. Depois temos aí o que? As massas relativas. Ok, voltemos e prestemos muita atenção aqui nesta pergunta. Nos deram aí dados como esses e querem saber a fórmula empírica, sabendo que o carbono tem 40% e 12%, aqui o hidrogênio está a 6,66% e 1%, e o oxigênio 53,33% e 16%. Então, se tiver aí o que? A sua caneta e o seu papel, anote aí 3 regras básicas quando se trata do que? De fórmula empírica. A primeira regra é identificar os elementos e as suas massas relativas. A segunda regra é dividir a percentagem pela massa relativa. E a terceira regra é dividir os resultados obtidos com o menor valor absoluto de todas as soluções. Já entendeu? Se anotou aí, agora vamos ver passo a passo. A primeira regra diz identificar os elementos e as suas massas relativas. Ou seja, nós já identificamos aqui os elementos e as suas massas relativas. Então, o que é que faremos agora? A segunda regra diz que dividir a percentagem pela massa relativa. Nós temos aqui a percentagem e temos que pegar essa percentagem e dividir com a massa relativa. Vamos pegar o carbono. O carbono seria o quê? 40 dividido por 12, que isso é igual a 3,33. 3,33. Vamos pegar agora o hidrogênio. A sua percentagem é de 6,66 e a sua massa é de 1. Isso é igual a 6,66. E vamos pegar o oxigênio. O oxigênio, a sua percentagem é de 53,33 e a sua massa é de 16. Isso é igual a 3,33. Então aqui já temos os valores. Já satisfazemos o que? A segunda regra. E a terceira regra diz que dividir todos esses resultados que obtemos aqui pelo menor valor absoluto. Desses resultados aqui, qual é o menor valor absoluto? É o 3,33. Então temos que pegar esse 3,33 e dividir com essas soluções. Então no caso de carbono, ficaremos com o quê? Com 3,33 dividido pelo próprio 3,33. No caso de hidrogênio, ficamos com o quê? Com 6,66 dividido por 3,33. E aqui no caso do oxigênio ficaremos também com 3,33 dividido pelo próprio 3,33. O que é que significa? Estamos a dizer que aqui no carbono obtemos quanto? 1. Isso dá 1. No hidrogênio vamos obter 2. Essa operação dá 2. E no oxigênio vamos obter o quê? 1. Então, o que é que isso significa? Significa que a sua forma molecular teremos o quê? Um carbono, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Ficaremos com o quê? Com C, que é um carbono, H2, que temos aqui 2 hidrogênios, O, que é aqui o quê? 1 oxigênio. Então, a molécula aqui referida é esta, que para nós é a alternativa B. A próxima pergunta está aí na tela e diz o seguinte. É uma reação, o complexo ativado. O que é complexo ativado? Regresse, temos uma videoaula aqui que fala de cinética química. Complexo ativado, quando uma reação ocorre, antes que se formem os produtos, vamos atingir uma energia que é superior tanto aos reagentes, assim como aos produtos. Então aí a nossa alternativa correta será a alternativa
D, que diz que o complexo ativado possui mais energia que os reagentes e os produtos. Muito bem. Então, vamos para a próxima pergunta, que diz o seguinte: a fração molar do ácido sulfúrico numa solução aquosa contendo 20 gramas do ácido e 50 gramas de água é de... Depois nos deram as molaridades. Muito bem, voltemos. Eu retirei aqui os dados, a massa e as molaridades. E quero a fração molar. O que é isso de fração molar? A forma da fração molar é esta. Não, a fração molar é igual ao número de moles do primeiro composto sobre a adição dos restantes números de moles, incluindo o próprio número de mole de A. Quem será o nosso A aqui? Ácido sulfúrico, e o nosso B será o que? A água. Mas nós aqui não temos esse número de moles, temos apenas as massas e as massas relativas. E nós já sabemos o que? Que a molaridade é igual ao que? Pode ser igual ao quê? Ao número de moles, a massa sobre o número de moles. Então aqui nós podemos fazer o quê? Podemos isolar, podemos a partir dessa fórmula isolar o quê? O número de moles. O número de moles é igual a quê? É igual a massa sobre a molaridade. Sobre a molaridade. Então nós já queremos descobrir aqui o número de moles de cada um desses. Ficaremos com o que aqui? O número de moles de quê? Do ácido sulfúrico será igual ao quê? Qual é a massa? É de 20 gramas sobre a sua massa molar, que é de 98 gramas por mol. Sai grama. Ficamos com 20 dividido por 98, que isso aí igual a 0,2. Então aqui temos o que? 0,2 moles do ácido sulfúrico. Então vamos determinar agora quanto? O número de moles da água. Será igual aqui. A massa aí é de 50. E a sua massa molar é de 18. Então ficamos com 50 dividido por 18, que isso é igual a 2,8. Então vamos pegar esses moles e vamos formular aqui a sua fração molar. Qual é o número de mole de A? De 0,2. Ficamos com 0,2. E aqui embaixo vamos pegar o próprio 0,2, adicionar com B, que deu quanto? 2,8. Então a nossa fração molar será igual. Vamos manter cá em cima e vamos operar embaixo. Ficamos com 0,2 mais 2,8, que é igual a 3. Então, 0,2 dividido por 3, isso é igual a 0,068 aproximado. Que isso aí para nós é a alternativa A. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. A pergunta está aí na tela e diz o seguinte: de acordo com a teoria de ácido-base de Bronsted, o ácido conjugado da água é... Muito bem, voltemos. Então, a água é o composto que pode agir tanto como ácido, assim como base. Agora queremos saber que, segundo Bronsted de Louro, qual é que será o ácido conjugado da água. Então vamos pôr a própria água reagindo com a água. O que vai acontecer? Haverá aqui transferência de elétrons para esse. Ficaremos com o quê? Com H3O+. E este que cedeu eletrões vai se transformar em quê? Em OH-. Temos aqui a reação. Então vamos fazer o quê? Vamos relacionar. Assista o vídeo anterior que eu passo o segredo da teoria de ácido base do Bronsted de Louro. E também vamos unir esses dois aqui. Não, ácido é aquele que tem mais hidrogênios. Entre o H2O e o H3O, quem tem mais hidrogênios? Este. Então este aqui será o que? O nosso ácido. Sendo este o ácido, este cá será o que? Será a base. Então estes dois, quem é que tem mais hidrogênio? Este. Então será o nosso ácido. Sendo este ácido lá será o que? A base. Eles querem saber aqui o ácido conjugado da água. Será o que? Este senhor aqui, que é o íon hidrônio, que é a alternativa C. Muito bem, a próxima pergunta diz o seguinte: a molaridade de uma solução de ácido nítrico onde a concentração dos íons OH- é de 5 vezes 10 elevado a menos 12 é igual a...
Muito bem, voltemos. Aqui dão-nos o ácido nítrico e querem saber aqui a molaridade dele, ou seja, a concentração desse ácido nítrico. Sendo que a concentração dos íons OH- é de 5 vezes 10 elevado a menos 12. Vamos dissociar este senhor em meio aquoso. Ficaremos com o quê? Com H mais NO3 menos. Se formos a ver, ele liberta íons H+, e deram-nos a concentração dos íons OH-. O que é que faremos? Lembrando que KW a 25 graus Celsius é igual ao quê? A KA vezes o KB. E que este KW será igual ao quê? A concentração do ácido, que é a concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH-. Ora viva, o KW é uma constante, 1 vezes 10 elevado a menos 14. E nós estamos à procura do quê? Da concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons H- nos deram lá. É de quê? É de 5 vezes 10 elevado a menos 12. Mas por que eu estou a fazer isso? Lembrando que este ácido aqui é um ácido forte, muito forte. E sendo um ácido forte, a concentração do ácido é igual também à concentração dos seus íons. Ou seja, se nós conseguimos descobrir aqui a concentração desse íon, automaticamente nós já temos a concentração do quê? Do ácido. Então nós vamos isolar aqui a concentração dos íons H+, que será igual aqui a 1 vezes 10 elevado a menos 14 sobre 5 vezes 10 elevado a menos 12. 1 dividido por 5 dá 0,2 vezes isso aqui dá 10 elevado a... Esse vai para cima, ficamos com menos 2. Então queremos matar o quê? A vírgula, deslocamos para o quê? Para a direita e diminuímos o expoente. Ficamos com 2 vezes 10 elevado a menos 3. 2 vezes 10 elevado a menos 3, que para nós é alternativa B. Alternativa B. Então, a pergunta número 34 está aí na tela e diz o seguinte: se o valor de KA não é de 1,7 vezes 10 elevado a menos 5, o valor de KB será igual a... Então, aí temos uma pergunta também que se relaciona àquela pergunta anterior. Se nós temos o KA, queremos o KB, já sabemos o quê? Que o KW é igual a quê? A KA vezes o quê? O KB. E o KW é uma constante, 10 vezes 10 elevado a menos 14. O KA já nos foi dado 1,7 vezes 10 elevado a menos 5. E querem o quê? O KB. Então nós vamos isolar aqui o KB e será igual aqui a 1 vezes 10 elevado a menos 14 sobre 1,7 vezes 10 elevado a menos 5. Não é? É simples, é só terminar. Pegamos o 1, dividimos por 1,7. Então vão obter aí a solução e comentem aí embaixo qual é a alternativa que obtiveram. Agora vamos para a próxima pergunta que está aí na tela e diz o seguinte: N2O4 e NO2, gases poluentes do ar, encontram-se em equilíbrio como indicado. Temos aí então a equação que demonstra o equilíbrio entre os dois. Dizem o quê? Que é uma experiência na CNTP introduziu-se 1,50 mols, que para nós é 1,5, do N2O4 em um reator de 2 litros, que para nós é o volume. Estabelecido o equilíbrio, a concentração do N2 foi de 0,060, que pode ser 0,06. Agora querem o KC. Muito bem, voltemos. Nós já sabemos de antemão que KC é igual à concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes sobre a concentração dos reagentes também elevado aos seus coeficientes. Temos uma aula aqui no canal que fala de KP e KC. Confira, o link está aí na descrição. Então, quais são os nossos produtos aqui? Será o que? O NO2, que vai ao quadrado, sobre a concentração do N2O4. Ok. Sendo assim, nós vamos a ver aqui, não temos a concentração do N2O4, mas temos o quê? O número de moles e o volume. E lembrando sempre que o quê? Que o número de moles, que a concentração pode ser igual ao quê? Ao número de moles sobre o volume. Assista a videoaula da resolução do exame da UEM 2020, não é? Que temos aqui também no canal. Então ficaremos com quanto? Com 1,5 moles, não é? Sobre o que? O volume de 2 litros. Estamos a dizer que ficaremos com a concentração de N2O4 sendo igual ao que? A 1,5 dividido por 2, que dá 0,75. Então ficamos com o que aqui? Com mol por
litro. Então, já tendo esses valores, podemos voltar e substituir aqui. Então, qual é a concentração de NO2? Já nos foi dada em antemão, que é de 0,06 vai ao quadrado. Sobre esta concentração, acabamos de determinar agora que será de 0,75. Então, o nosso KC será igual a quê? 0,06 ao quadrado dá 0,0036 sobre 0,75. Então, isso aqui dá quanto? Nós ficaremos com KC sendo igual a 0,0048. E nós vamos fazer notação científica, vamos colocar a vírgula daqui. Ficamos com 4 vezes 10 elevado a menos 3, pois são 3 casas decimais aqui. Não é? Então, a alternativa correta será a alternativa B, não, alternativa B, que será 4, a próxima e última pergunta, o número 36, que está aí na tela e diz o seguinte: a combustão do monóxido de carbono é descrita pelo equilíbrio seguinte. Então dá-nos já um equilíbrio. Sabendo que a 723 graus Celsius o Kp é igual a 0,020, calcule o Kc a esta temperatura, e depois nos dão entre parênteses o que o R, que é uma constante. Muito bem, voltemos. Primeiramente vamos fazer o quê? Vamos consertar os nossos dados. Aqui estamos em graus Celsius, vamos adicionar 273 e vamos fabricar isso em Kelvin. Então ficamos com 996 Kelvins. Então, já tendo isso, também podemos consertar esses nossos dados para ficarem números mais manipuláveis. Aqui ficamos com 2 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui ficaremos com 8,2. Não é 8, desculpa-me, 2, não é, vezes 10 elevado a menos 2. Então, nós já sabemos o quê? Que o Kp é igual a Kc R vezes T elevado a ΔN, onde este ΔN é o número de moles, que é igual ao quê? A número de moles dos produtos menos o número de moles dos reagentes. Temos uma aula, vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Então, se formos a ver aqui, temos a variação do número de moles, será igual a quê? Quantos moles temos aqui nos produtos? 2. Quantos moles temos lá nos reagentes? 2 mais 1, 3. Então, vamos dizer que a variação do número de moles será igual a menos 1. Vamos pegar e substituir. Estamos a dizer o quê? Que o Kp será igual a Kc, R vezes T elevado a menos 1. Sendo o expoente negativo, o que nós podemos fazer aqui? Ficamos com Kp sendo igual a quê? A Kc sobre R vezes T. Então, matamos já o expoente negativo. E o que eles querem aqui? Querem o Kc. Este é o Kc. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos isolar o Kc. Então, será igual ao quê? Isolando o Kc, ficaremos com o Kp vezes o RT. Então já manipulamos aí a fórmula. Então ficaremos com Kc sendo igual. Qual é o valor de Kp? 2 vezes 10 elevado a menos 3. Vezes qual é o valor de R? 8,2 vezes 10 elevado a menos 2. Não, qual é o valor de temperatura? 996. Então daí vamos efetuar os cálculos matemáticos e ficaremos, não é, mais ou menos com 0,164. Pode fazer aí para confirmar. Então isso aí para nós é a alternativa A. É a alternativa A. Muito bem. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like e não esqueça de subscrever no canal. Quanto a mim, fui!